Olá, professores, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso livro 10 novas competências para ensinar, do Perrenot. E o que nós vamos falar sobre ele hoje? Vamos recordando, né? Falamos sobre a introdução do conceito de competência que é trazido pelo Perrenot e aproveitado, né, utilizado em nossos currículos. É a referência, como falei para vocês, questão de concurso, o conceito de competência, como ele surge e é introduzido aí na educação brasileira, final da década de 90, começo da década de 2000, que é, né, vamos dizer assim, esse período de mudanças que temos na educação, mudanças políticas como o processo de municipalização do ensino brasileiro, se ocorreu muito nesse período de 97 a 2000, 2000 e pouco, justamente porque isso é posto pela LDB de 96. E os municípios tinham prazo para se adequar. E o que o Perrenot nos traz de novo na época? Hoje vocês vão ver que são coisas que até já se implantam, mas que ainda são referência e que em 2000 eram a novidade. Então, uma habilidade do professor. Já falamos em outro vídeo, recordamos. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. Parece que é o básico da função, né? Mas o que eu preciso? O óbvio precisa ser dito. Principalmente para aquele professor que saiu da universidade, que nunca viu um aluno de verdade, né? Que só viu o aluno enquanto aluno, não enquanto alguém que vai direcionar outras pessoas no processo educativo. Primeiro, é necessário que o professor conheça os conteúdos que precisam ser ensinados e como eu coloco aquele conteúdo maior que eu aprendi na faculdade destrinchado em objetivos. E esses objetivos eu preciso ali estabelecer a correlação deles com a habilidade. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o objetivo ensinar fração, eu tenho habilidade ali de terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental, a habilidade correspondente ao ensino da fração na BNCC, no currículo paulista, que é aqui onde estou no estado de São Paulo. Mas para direcionar essas situações de aprendizagem é necessário partir das representações dos alunos. Ou seja, a partir do momento que conheço o que o meu aluno sabe, eu organizo as minhas situações de aprendizagem. O objetivo final é o mesmo, mas sabendo aquilo, a bagagem que meu aluno traz, eu vou fazer retomadas de conteúdos anteriores, talvez eu me surpreenda, né? De repente eu cheguei lá na primeira semana de aula, não conheço os alunos, me surpreenda por eles terem um conhecimento mais avançado. Ou seja, eu tenho que, às vezes, fazer retomadas. Se meu aluno sabe, já teve aquele conteúdo, aquelas habilidades, aquelas competências, e não foi muito bem fixado, desenvolvido, eu vou trazer novidades, se ele desconhece, ou eu vou verificar, não, esse aluno já tem um bom conhecimento a respeito desse assunto, eu posso aprofundar, eu posso trazer mais do que eu iria trazer. Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos de aprendizagem. Então, precisa analisar o erro. Por quê? Eu pego ali uma avaliação diagnóstica, suponhamos que eu esteja em fevereiro conhecendo uma turma. Eu posso ter aquele erro, dou o exemplo da matemática que é mais fácil de visualizar, em que o aluno zerou toda a avaliação, não sabe nada, mas eu posso ter o erro que numa situação, problema, por exemplo, o aluno entendeu o raciocínio e errou o cálculo. Se o aluno zerou a prova, eu tenho que trazer tudo em relação àquele conteúdo. Todas as possíveis habilidades e competências a serem desenvolvidas. Se o aluno errou o cálculo, talvez eu tenha que trazer a tabuada ou exercício de atenção. Olha a diferença entre um e outro, né? Então, preciso saber aquilo que o meu aluno sabe. E a partir do momento que eu sei o que o meu aluno sabe, eu preciso construir e planejar dispositivos e sequências didáticas.
Em determinadas redes, tanto públicas como privadas, eu já tenho ali aquela sequência didática destrinchada num material padronizado. Em outras, em que a presença do material padronizado é menor, ou que pode acontecer o seguinte, que o meu aluno ele não tem competências, habilidades suficientes para usar o material padrão e eu preciso formular oficinas, vivências que para fazer com que ele consiga manipular aquele material e desenvolver as habilidades e competências sugeridas. Nesses casos, eu vou elaborar a sequência didática. Como que eu vou elaborar? Eu vou estabelecer os objetivos e estabelecer uma sequência mesmo para o ensino de determinado conteúdo a partir de determinada habilidade que, conjugada com outras habilidades, vai promover a construção de uma competência. Então, ali eu posso desenvolver sequências didáticas. Um exemplo grande de pontuação de produção de texto, quando eu estou ali no ciclo 1, sequências didáticas para o ensino de habilidades matemáticas, né? Já falei, a matemática onde isso fica mais claro. Vou lá no primeiro ano do fundamental, criança saiu da educação infantil. Uma sequência didática para aprender a usar o caderno. Já pensaram nisso, né? Então, aí é uma questão procedimental, já não é de conteúdos ali do currículo. Ou seja, o que é a sequência didática? É algo que eu vou criar ali, uma sequência de ações que vão direcionar a construção de um conhecimento. Então, eu tenho espaço, do jeito que eu tenho espaço da adição, da multiplicação, da divisão. Quando eu vou ensinar, propor algo, eu tenho os passos. E o primeiro passo é mais simples, até eu chegar nos passos mais complexos, que é a aquisição ali do conteúdo, da habilidade, da competência, de maneira que eu abranja ali a totalidade do que eu estou propondo, porque a totalidade do conhecimento é impossível nós adquirirmos. E para isso, eu preciso envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento, porque são essas atividades que vão fazer com que eles se engajem, né? Ou seja, que eles se envolvam e tenham vontade de aprender. Agora, a partir disso, eu já estou falando aí de um outro capítulo do livro, que é administrar a progressão das aprendizagens. Como que é isso? Já estou falando um pouco, né? Conceber e administrar situações problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos. Lembra que eu falei? Meu aluno não sabe nada. Eu vou tratar essa situação, problema de um jeito. E não é só o problema matemático, o problema científico, da língua portuguesa. O problema enquanto algo que instiga o aluno a buscar o conhecimento, o desafio na geografia, né? Agora, se o aluno sabe um pouco, eu vou desafiar a sua inteligência para que ele avance além daquele pouco que ele sabe. Se meu aluno sabe muito, eu vou trazer estratégias de aprofundamento. Então, o professor ele precisa adquirir essa visão longitudinal dos objetivos de ensino. Vamos lembrar lá da geografia, o que é a latitude? É aquela linha horizontal. E a longitude é a linha vertical, ó, é o que mostra a subida. Né? Quando eu falo, por exemplo, uma sequência didática, estou falando longitudinalmente. Por quê? Eu parto ali do objetivo básico e eu vou subindo esses objetivos para objetivos que eu posso dizer mais altos, mais complexos, mais profundos. Então, é uma visão longitudinal dos objetivos. O professor precisa estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem. Ou seja, o professor não faz tudo isso sem estudo. O que são as teorias subjacentes? Estamos estudando Perrenot. E ele traz o conceito de competência. Ele tem esse livro, que são novas competências para ensinar. Então, essa questão, esse livro que ele propõe no livro, e outros livros e outros autores que bebem da mesma fonte, eles vão ser as teorias que embasam a minha ação.
Então, eu estou aqui lendo o Perrenot, mostro mais ou menos de novo o livro, né, para vocês. Aqui. Ele não tem aqui o conteúdo. Ele não tem as habilidades, ele não tem as competências, mas ele me dá dicas de como administrar essas habilidades, essas competências e os conteúdos que vão possibilitar que o aluno construa essas habilidades para o desenvolvimento das competências. Outra questão é observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa. O que é abordagem formativa? Não é a punitiva do conteúdo em si mesmo, da prova, para punir o aluno. Abordagem formativa seriam as estratégias de aprendizagem visando ali a aprendizagem do aluno, como já citamos, né? O crescimento, a interação ali entre os objetos de aprendizagem, essa construção integrada de habilidades e competências. Isso é o formativo, é visando sempre a formação do aluno, não um conteúdo ensimesmado, distante de habilidades, distante de competências, um conteúdo infértil, né? Mas algo que vai formar o caráter e o conhecimento desse aluno. Para isso, o professor precisa fazer balanços periódicos de competências, ou seja, em que ponto meu aluno está? Será que ele já construiu tal habilidade? Será que ele já construiu tal competência? Tomar decisões de progressão, que é o que eu falei para vocês. Onde o meu aluno está? Eu trabalhei um bimestre com ele. Eu dou uma avaliação, algumas coisas eu vou avaliando no decorrer, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Outras coisas eu preciso de uma avaliação para confirmar ou não, né? De repente eu estou fazendo uma observação de um aluno, estou achando que ele está indo bem e no final do bimestre eu descubro que ele estava só copiando. Acontece. Principalmente nas turmas assim, de anos finais, em que o professor tem menos contato, menos conhecimento com o aluno. Então, eu preciso observar esse aluno. O que é fazer um balanço de competências? Ver o quanto esse aluno já caminhou em relação a esse conteúdo proposto, né? A essas habilidades que se propõe construir a partir dos conteúdos. E o Perrenot fala muito assim, ó, que é necessário ir rumo aos ciclos de aprendizagem. Ou seja, para que tudo isso que eu estou falando aconteça, eu não posso ter uma aprendizagem fragmentada. Chegou no final do bimestre, eu encerro aqueles conteúdos, eu dou uma nota. No segundo bimestre, eu começo tudo de novo, sem nada a ver com o primeiro. Chegou ao final do ano, eu dou uma reprovação para o aluno, independente de toda a sua trajetória. Não, não é isso. Perrenot, ele propõe os ciclos de aprendizagem, né? Então, olha, veio casar muito no Brasil com a ideia da progressão continuada, que eu faço observações do aluno, eu avalio o rendimento do aluno ao longo de um ciclo, às vezes de 2 anos, às vezes de 3 ou 4 anos. E ao final desse ciclo, eu dou um parecer sobre a sua avaliação e a partir daí eu vou promover esse aluno a um novo ciclo ou vou conservá-lo, né, por mais um ano no ciclo onde ele estava para que ele se fortaleça nesse ciclo. Então, isso, ó, esses balanços periódicos são justamente para a gente perceber se o nosso aluno vai avançar em relação ao ciclo ou se vai ser necessário contê-lo um pouco mais em determinada etapa. Mas nada disso de todo ano o aluno ser retido, como se fazia há 25 anos atrás, em alguns estados até muito menos tempo. E, terminando esse raciocínio, o outro capítulo, deixa eu olhar aqui o número, né? Porque no meu rascunho eu não coloquei o número dos capítulos. Né, administrar a própria progressão, envolver os alunos em situações de aprendizagem em seu trabalho, né? Eu estou no capítulo 3, não é esse que eu falei, é de envolver os alunos, esse é o 4º, isso nós vamos ver numa próxima oportunidade. Conhecer e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Número 3, aqui, de 10 novas competências para ensinar. Então, ao longo do mês de outubro, nós vamos chegar até a 10. Hoje, nós estamos na 3.
que seria fazer evoluir os dispositivos de diferenciação? Essa compreensão de que os meus alunos têm habilidades, potencialidades, modos diferentes de aprender. Ou seja, Perrineau nos diz, administrar a heterogeneidade no âmbito da turma. Não é? Quando estou ali com uma disciplina mais aberta, por exemplo, a minha formação é história, mas eu falo muito do ciclo 1, né, onde foi a maior parte da minha trajetória. Eu digo assim, eu estou num terceiro ano. Eu tenho crianças que estão ali na hipótese de escrita silábica com valor sonoro, ou seja, nem tem a ideia de sílaba. Eu tenho crianças que estão alfabéticas, na hipótese alfabética, ou seja, já conseguem ler, a mesma que rudimentarmente, conseguem formar sílabas, palavras simples. Eu tenho crianças que escrevem textos de uma folha. Eu posso oferecer para elas a mesma atividade? Algumas atividades até sim, mas dificilmente uma atividade de raciocínio vai atender a esses 3 níveis na sala se não houver mais. Então, administrar a heterogeneidade é trazer tarefas diferenciadas para os diferentes grupos. Tem escolas que trabalham até com agrupamentos de salas de aula. Ou seja, eu sou a professora A, estou com um determinado grupo, pego o meu aluno e o aluno da professora B, trabalho com eles, e a outra professora, trabalho com eles, talvez os que estejam em maior dificuldade, e a professora B, por exemplo, ela pega um grupo maior, mas já alunos com mais facilidade. Né? Quando a gente, de repente, está com níveis muito extremos dentro das salas, numa mesma escola. Então, isso é administrar a heterogeneidade no âmbito da turma. Ou seja, eu tenho que atender a todos, porque eles não vão ficar retidos todos, como se retinha aí década de 80. Então, eu tenho que trabalhar de modo a fazê-los avançar. E eu posso dar atenção só para o fraco? Não. O que está além, ele tem o direito de avançar também. Por isso, o trabalho com agrupamentos com tarefas diferentes, tanto trocando entre os colegas, dividindo tarefas na própria sala, mas chega um ponto em que é impossível se trabalhar o tempo todo com as mesmas atividades, mesmo que eu tenha livro, apostila ou algo assim. Abrir, ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto. Então ele fala, tem que ampliar os limites da sala. E essa maneira de trocas é uma ampliação de limites. Olha aqui, fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos que possuem grandes dificuldades. Eu tenho que ter um plano B. Se a sala toda tem dificuldade, eu tenho que ter um plano B para quem tem facilidade, que vai ser aí o excluído é quem tem facilidade. E se ao contrário, se eu tenho 30, 25 tem facilidade e 5 dificuldade, é como eu falei. Olha, eu tenho que ter um dia para trabalhar com um agrupamento para atender essas dificuldades. Eu não posso deixar a pessoa, vamos dizer, por ela mesma, porque aí, se ele está adiantado, ele não vai progredir. Se ele está aquém, atrasado, aí que ele vai cair para um nível muito diferente, muito inferior aos outros mesmo. E para isso, o que eu preciso? É fácil fazer isso em sala de aula? 30, 40 alunos? Claro que não. Mas muitas vezes eu não posso contar com a equipe pedagógica, que tem outras tarefas, né, que não prevê esse auxílio. Às vezes sim, às vezes, dependendo da parceria, da situação, pode-se contar, mas principalmente preciso desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas mais simples de ensino mútuo. Ou seja, eu vou trabalhar com esses agrupamentos, mas eu não posso ficar fazendo algo mirabolante, porque meu aluno não vai dar conta e, principalmente, eu, enquanto professora, não vou dar. Porque eu penso assim, na educação infantil, ali na pré-escola, na creche, você já vê muita diferença entre os níveis culturais, potencialidades, facilidades para o ensino entre os alunos. Imagine conforme eles vão avançando na escolaridade, aquele que tinha uma pequena dificuldade na educação infantil, ele vai ter uma grande dificuldade no 4º, no 5º ano. No ensino médio será um abismo. Ou seja, o professor tem que ter uma competência técnica para ensinar.
todos os níveis. Na próxima semana, continuamos o nosso assunto.